Meus amigos, temos enfim a final de Copa do Mundo definida. O dia que a gente espera de 4 em 4 anos para acontecer e que vai reunir um baita de um duelo. Camisas pesadíssimas. A Argentina e França se enfrentarão nesse domingo. A gente está aqui para falar um pouco mais dessa final, analisar o que pode acontecer nessa partida, o que é que eu espero que aconteça. De um lado a gente tem uma Argentina que chegou como favorita para a Copa, fez esse caminho, esse ciclo justamente nessa recuperação e só alavancou durante esses 4 anos, recuperando a confiança no Maracanã, ficando 36 jogos invictas e que chegou na Copa muito bem. Chegou com a confiança renovada e com um time sólido, consistente, com um sistema que funcionava. Sofreu um baque logo de cara, perdendo para a Arábia Saudita, mas que só serviu para ligar o time argentino, podemos dizer assim. De lá para cá foram só vitórias, boas vitórias, jogando muito bem e potencializando aquilo que tem de melhor. Lionel Messi é um time que faz o jogo ficar ainda mais fácil para o Messi. São 10 soldados em campo, incluindo o Marquinhos, que tentam o tempo todo deixar o Messi o mais confortável possível para ele pensar o jogo dentro do campo e para ele, digamos, dar 10 piques, 11 piques na partida e um deles ser decisivos, o que nem tem sido somente isso. 2, 3 ele consegue fazer as das que ele está acostumado e decidir jogo e fazer grandes jogadas. O Messi é poupado fisicamente no momento defensivo, todo mundo corre por ele e para ele. E quando é para ele correr ofensivamente, quando é para ele dar os piques deles, é para ser fatal, é para gerar jogo, é para retribuir o cansaço físico da equipe com chances criadas em prol da vitória da equipe argentina. Tem sido assim na Copa do Mundo, tem sido algo muito bem pensado pelo Scaloni, tanto quando, inclusive a gente pode falar um ponto importante, né, que é justamente o Scaloni, como ele tem pensado bem as partidas. Tanto quando ele propicia o time ser mais ofensivo, jogando com 3 na frente, em partidas que ele sabe que vai ter que atacar mais, agredir mais o adversário, mas quando ele é minimamente ameaçado por um meio campo, ou um time que cria bem jogadas e que você precisa encurtar espaço, ele tem sido inteligente para incorporar o meio de campo dele, trazer um desses atacantes para o meio, como fez contra a Croácia. Imagino que inclusive seja o que ele vai fazer contra a França, jogar com 2 linhas de 4 e deixar à frente Álvares, que é o cara que deu mobilidade a esse time, um achado durante a Copa. Quando ele saca o Lautaro Martinez e coloca o Álvares, dá mais velocidade, dá mais criação em alguns momentos, dá mais liberdade para o Messi também. O Álvares ajuda mais na marcação em vários momentos do que o Lautaro, e fora o fato que tem encontrado muito bem, se conectado muito bem com o Messi. E obviamente o Messi também com a liberdade de não pensar tanto no jogo defensivo, mas só pensar na criação, de chegar à frente para fazer seus gols e também para criar muito jogo para a Argentina. Ele sabe como fazer isso, a gente sabe disso, ele sabe como gerar jogo, ele sabe como encontrar passes que ninguém imagina, em momentos que poucos podem conseguir pensar. Ele tem essa capacidade. A Argentina sabe disso, se dedica para ele e por ele. E isso tem dado certo. Mais uma final conquistada na carreira de Messi, uma final depois de apenas 8 anos para a seleção argentina, para tentar conseguir um tricampeonato, que inclusive a Argentina ganhou a última Copa justamente com o Maradona lá em 86. Eu acho que eles estão com um pouquinho de vontade. Do outro lado, a França, atual campeã mundial, que também chegou como favorita na Copa do Mundo. A gente chegou na Copa justamente com França e Brasil, que passaram um ciclo inteiro como favoritos. Infelizmente o Brasil não conseguiu confirmar esse favoritismo na Copa. E chegou com a Argentina ocupando essa terceira vaga, que ela conquistou durante o ciclo. Se mantém na primeira prateleira para a Copa e confirma o favoritismo. E a França passou o ciclo inteiro nesse round de três seleções. Confirmou o favoritismo de uma seleção que, além de ser a atual campeã, ela chegou para a Copa tendo 5 lesionados do time titular. Ela perdeu Kimpembe, que é o menos importante, ela perde Kanté, ela perde Pogba, ela perde Nkunku e perde o melhor do mundo, Benzema. E aí você pensa, eles ainda são favoritos, mas será que vai dar para chegar longe com tanto desfalque? Aí na primeira partida, eles perdem o Lucas Hernandes, também titular. São 6 titulares que a França perde para a Copa do Mundo. Ela começa a segunda partida da Copa com menos 6 titulares. E a França está na final. É um time que, além de um elenco muito vasto e com muitas opções, é que tudo se mantém no mesmo nível. É que é muito talento envolvido. É um time consistente e que o Deschamps fez um elenco que, além de potencializar muito o Mbappé, potencializa muito o Giroud, que fica ali como um 9 para trombar com os zagueiros, que vai ter um trabalho importante contra a seleção argentina, inclusive. Ele pode ser um ponto-chave para o jogo, para tentar trombar ali com os zagueiros, porque a defesa da Argentina não é tão alta.
E também porque a gente sabe que a marcação vai triplicar para cima do Mbappé. Mas principalmente o ponto Griezmann. O fato do Griezmann ter sido recuado pelo Deschamps e dado a ele uma função muito de meio campista, quase que um box-to-box em alguns momentos, ajudando na marcação, defendendo, fazendo que o jogo fique mais fácil para os volantes, mas também chegando na frente, participando da criação, se doando em campo, correndo por dois às vezes. Uma Copa excelente de Griezmann e que faz o jogo ficar mais fácil para a França, faz o jogo rodar. Vai ser um ponto importantíssimo para a França se quiser ganhar o duelo contra a Argentina, mas que não vai ter vida fácil, porque justamente por essa característica forte no meio campo, eu acho que a Argentina vai apostar em povoar essa região, como o Scaloni fez contra a Croácia. A Argentina tem alguns pontos que podem fazer ela ganhar esse jogo. Dificultar a vida do Griezmann, aplicando uma marcação mais forte nele, com 4 no meio campo, como fez contra a Croácia. Isso vai dificultar para o Griezmann, porque vai ter sempre alguém marcando em dupla com ele, vai ter superioridade. Enquanto o time da França vai ter 3 no meio campo, se Dembélé e Mbappé não encostarem, ou se o Deschamps não optar por uma variação tática, vai ser sempre 3, Rabiot, Tchouaméni e Griezmann, apenas um com essa característica muito aflorada de criação, contra 4 provavelmente, Depou, o McAllister, você tem Enzo Fernandes e Paredes. Se a Argentina vier assim, eu acho que vai ter uma postura mais defensiva, mas muito fatal. Apostar em alguns contra-ataques, apostar na criatividade do Messi, no arrancar em velocidade, além de que esse meio campo, por mais que tenham 4, são parte deles muito criativos. O Enzo Fernandes cria bem e Depou e McAllister também têm essa capacidade e são muito físicos, né? Chegam muito bem à frente, muito rápido. Então isso pode dificultar para a França. Resta saber se o Scaloni vai fazer isso. Se fizer, pode ser um caminho. Mas a França, além de ter esse ponto, vai ter que contar, obviamente, com a marcação triplicada no Mbappé. A Argentina já sofreu com o Mbappé em 2018. Se você der espaço, principalmente para a corrida, para ele colocar na frente, ele vai chegar. Não importa se ele sair atrás, ele vai chegar. Assim como chegou lá em 2018 na frente, salvo engano, do Otamendi naquele lance, e que ele sofreu o pênalti, que ficou até um lance histórico para a Copa do Mundo. Então a gente não vai ter que triplicar a marcação ali. Vai ser exigido muita doação do time argentino, mas isso a gente sabe que eles se entregam em campo, que tem uma raça, tem uma vontade, que tem até uma sujeira em alguns momentos inimaginável. É um grande duelo. Promete trocação, promete uma Argentina respeitando em alguns momentos mais, se protegendo, principalmente o lado direito, não subindo para não gerar espaço para o Mbappé nas costas, mas uma França que também vai respeitar a Argentina. Sabe que precisa, sabe que os confrontos contra a Argentina não são fáceis. Provavelmente na Copa do Mundo 2018, o duelo mais difícil da Copa do Mundo da França 2018 foi contra a Argentina naquele 4-3. E sabe do fator Messi, que pode em 1 ou 2 lances criar uma jogada para alguém ou fazer um gol dele mesmo. Baita duelo, alguém vai sair tricampeão do mundo no domingo. A gente tem de um lado a Argentina ganhando em 7-8 e 8-6, com o Maradona sendo histórico para eles. E do outro, a França ganhando em 98 e em 2018, com Zidane e Mbappé sendo os ápices dos respectivos títulos. Promete muito, vai ser um baita de um jogo. Esperemos o que vai acontecer. Vai ter vídeo analisando aqui, como vocês já sabem. Muito obrigado por assistir. Curtam, comentem para não ficar muito longo. É só isso. Compartilhem também. Valeu, tamo junto. Tchau.